Gurias, a gente vai falar sobre um tema que eu adoro. Aliás, né, tudo que eu falo eu adoro. Mas, parei aqui a música. A gente vai falar hoje, e aí vocês convidem aí quem vocês quiserem pra participar dessa live, certo? Pra fazer muitas perguntas aqui. Vocês respondam o tema da nossa live aí pra mim já, que é por que você acha que você não sabe vender, se você tem algum medo de vender algo, certo? Então, bota aqui pra mim se você tem medo de vender algo, se você acha que você não sabe vender, certo? Você que é profissional esteticista é todo mundo que trabalha com a beleza, né? Ou seja, aí a Laís é profissional esteticista, né? Que trabalha lá com pés, mãos. Oi, Vitor, tudo bom? Então, todo mundo que trabalha, né, com este segmento é profissional esteticistas. E a gente quer aqui hoje tratar de um assunto que muito nos agrada, que todo mundo, né, que oferece um serviço quer ser feliz, realizado, quer vender bem, né, quer prosperar no seu negócio e às vezes a gente, por algum motivo, a gente acaba sendo impedido de realizar isso com alguma perfeição. E aí eu vim aqui hoje para ajudar vocês, né? Porque assim, esse dilema é muito recorrente. Até quando eu dou consultoria, às vezes as pessoas trazem isso à tona para mim. Diana, eu sei tudo que eu faço, mas eu não sei vender. Ai, às vezes eu fico insegura. E aí começa tudo que a gente vai conversar aqui um pouquinho. Mas só para entender, vocês estão compartilhando aqui, ó, nesse aviãozinho para trazer as amigas de vocês. Se vocês ainda não fazem parte do meu Telegram, gurias, aí no link da bio tem o link que vai para o YouTube, tem o link que vocês participam do meu Telegram, onde eu vou estar gerando conteúdo. Em breve vai estar chegando para vocês o e-book, nossos e-books vão estar sendo liberados aí para vocês acessarem, baixarem, tá bom? Gratuitamente, ó que delícia. Certo, gurias? Vamos lá então. Vamos começar o nosso tema que é maravilhoso. Vocês sabem vender? Vocês sabem vender? Respondem aí pra mim, gurias, vocês que estão aqui na live, para tornar esse processo interativo, para eu ajudar cada vez mais vocês, ser mais assertivo aí com o que vocês precisam, dar conteúdo de valor pra vocês, me ajudem. Vocês sabem vender? Cri, 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 cri. Ó, faltou eu compartilhar aqui com uma pessoa que sempre tá nas lives, menina. Ela está sempre nas lives, deixa eu chamar ela. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês, tá? Às vezes, o não saber vender, ele é muito relativo, né? O tema da nossa live é não saber vender por quê? Então, o nosso objetivo aqui é trazer pra vocês alguns diagnósticos de que por que às vezes a venda ela não é concretizada ou por que às vezes você fica com este sentimento de que você não sabe vender, certo? Eu vou comentar aqui, ó. Vender por quê? Eu vou comentar, gurias, para quem entrar aqui na nossa live, depois... Oi? Pronto. Sabe, mas precisa vender mais, Laís. Então fica nesta live. Ó, Laís, tem uma live que tá programada, se eu não me engano, já para a próxima semana, que vai ser só sobre objeções, como que você lida com as objeções do seu cliente. Essa live vai ser bombástica, porque como tu tá me dizendo aí, né, que tu sabe, mas tu quer vender mais, né, Laís? Então, o que acontece? Isso você quer aumentar o teu volume de vendas, né? E para isso existem algumas técnicas, alguns macetezinhos, alguns conhecimentos, de umas práticas que quando a gente implementa dá muito certo e a gente consegue aumentar o nosso volume de vendas consideravelmente. Mas a gente entendendo alguns pontos que eu vou falar aqui também, Laís, e para todo mundo que tá aqui nessa live, alguns pontos aqui também são chaves pra gente. Às vezes a gente não fecha uma venda, às vezes a gente pode vender mais para a mesma cliente, né? Então, isso que a gente tá tratando aqui, ó, alguns porquês do que a gente não consegue vender ou não sabe vender, né? Influenciam a nossa venda. Então, por exemplo, aqui, às vezes, tem uma parte, eu fiz uma pesquisa há um tempo atrás e uma grande parte, né? Talvez eu acho que a maior parte das pessoas me disse o seguinte, que tinham vergonha de vender os seus serviços. Gente, para o mundo que eu vou descer. Primeiro ponto, se tu tem medo ou tem vergonha, né? Porque assim, ter medo é uma insegurança, ter vergonha é uma timidez,
né? Ou você até desvalorizar o que você está fazendo, aí você tem uma vergonha daquilo. Exemplo, que eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu, lá, né, um long time ago, vendia pastéis, eu vendia e eu tinha amiguinhas que tinham vergonha por mim. Elas tinham vergonha que eu vendia pastel. Eu, Diana, nunca tive medo. Eu, Diana, nunca tive vergonha de vender pastel. Mas eu tinha amigas minhas que tinham vergonha que eu vendia pastel. E isso, gente, eu tô falando quando eu tinha lá meus 7 anos de idade. Então, assim, olha como isso já é, né, é da gente, né? Então, se você tem uma vergonha, a vergonha, ela tá atrelada ou você menosprezar algo, ou você não acreditar naquilo ali. Aí você tem vergonha daquilo ali, né? Você ter medo, o medo pode estar relacionado a alguma insegurança, né? Por exemplo, às vezes quando a pessoa vai começar a trabalhar numa linha de frente, numa recepção de uma estética, ou numa recepção aí de um grande salão de beleza e tal, hoje em dia, né, exige muito que você venda. Então, às vezes a pessoa fica com aquele medo de vender. Por quê? Porque ela ainda não domina aquilo ali, né? Ela está iniciando ali, é um mundo novo para ela. E aí essa pessoa, ela realmente pode ter medo de começar a vender, porque faz parte dela a inexperiência. Olha isso. Então é normal ela ter um pouco de medo de vender. Então o medo de vender, né? Ó, por que você não sabe vender? Por medo. O medo de vender está atrelado a não fazer parte ainda daquilo, a você ter pouca experiência para trabalhar com a venda do seu serviço, certo? Ou a venda de serviço para uma empresa que você trabalha, que você seja funcionária, certo? Então, assim, ó, o medo está relacionado a isso, tá? A vergonha também, a vergonha às vezes você não tá tão preparado para fazer aquilo, você não tem tanto conhecimento para fazer aquilo, e aí você começa a ter medo ou vergonha, né? Nesses casos, alguma de vocês tem medo ou tem vergonha de vender serviços? Vocês conseguiram entender, né? Que às vezes a falta de você praticar pode te dar medo, né? Você está ingressando nesse mercado e você precisa vender os seus serviços, isso pode te dar medo, mas é a inexperiência que está falando. E aí eu vou dizer aqui para vocês como que vocês vão driblando isso. Por exemplo, vamos começar aqui. O medo. O medo ele está relacionado à inexperiência, à não prática de você fazer isso, né? Concordam comigo? Se vocês concordam, compartilha aí essa informação, passa aí, bota aí. Tá aqui? O aviãozinho? Gurias, olha só. Quando a gente não tem conhecimento técnico do que a gente oferece, certo? Quando a gente não tem conhecimento técnico do que a gente oferece, a gente pode sim ficar com medo. Sabe por quê? Vou dizer pra vocês. Vou dar um exemplo bem simples aqui que vai ficar bem explicadinho. Se você chega numa estética, tá? Você chega na recepção dessa estética e aí você se depara lá com a recepcionista e aí você pergunta pra ela: olha, eu quero agendar uma limpeza de pele, tá? E você sabe me dizer se ela faz peeling diamante? E aí a recepcionista fica assim, ó, cri, cri, cri. Aí ela fica com medo de te dizer que ela não sabe. E aí ela vai dizer, faz sim, não. Ela vai te explicar na hora do atendimento. E aí fica nisso. Só que assim, gente, primeiro, pro estabelecimento é péssimo uma cliente perguntar algo e a recepção não saber responder. Então a recepção tem que saber minimamente, né, do que aquela clínica trabalha. Agora, para você, profissional esteticista, você tem que dominar de trás para frente todos os procedimentos que você oferece, certo? Todos os serviços que você oferecer. Porque quando você domina tecnicamente, o que eu quero dizer com isso? Para que serve? O que eu promovo? Qual o resultado esperado desse procedimento? Quais são os benefícios desse procedimento? Ou seja, você está trabalhando com 4 aspectos aí. 4 aspectos, certo? Para quê? Para você não ter medo de falar sobre os seus serviços. Então, quando você estiver vendendo para sua cliente, quando você estiver oferecendo os seus serviços, qualquer objeção que vier, você consegue solucionar. Por quê? Porque você detém o conhecimento técnico necessário para vender os seus serviços. Então, muita gente tem medo de vender e não sabe vender
não se deu conta disso ainda, que é porque não tem o conhecimento técnico aprofundado sobre os seus serviços. Isso é crítico. Vocês conseguiram entender o que eu tô falando aqui? Laís, me fala aí. Oi, Elza! Tudo bem? Deb, tudo bom, lindona? Falem pra mim, gurias, se vocês acham que quem tem maior conhecimento consegue lidar melhor com as objeções na hora da venda. Fala aí pra mim, certo? Tô me ouvindo, gurias? Show, 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 show. Laís, me fala aí se você... Isso mesmo, quando a gente tem insegurança, né, Laís, a gente não consegue até evoluir na venda, né? Se você tiver ali meio inibida na hora da negociação com a sua cliente, e aí você tá falando, e aí às vezes, uma vez, isso foi, sério, isso aconteceu de fato, né? A gente, há muitos anos atrás, tava num treinamento, e aí uma menina me falou assim, eu fico rezando pra a cliente que entra, ela já tá agendada, porque eu tenho pavor de responder pergunta. Gente, vocês têm noção, coitada da dona dessa empresa, né, que eu não vou falar o nome aqui, né, que eu dava consultoria, mas o que ela tá me dizendo com isso? Ela não sabe nada do que ela vende. E essa empresa tá pagando uma funcionária que não sabe vender, que não sabe nada daquele cenário, não domina nada. Exatamente, Laís. Quando você domina o que você faz, você consegue transitar melhor. Se você tiver funcionário, você consegue ensinar melhor seus funcionários. Se você tiver uma sócia, uma parceira, vocês conseguem fazer uma troca muito maior. Uma ajuda a outra, uma tirar a dúvida da outra, porque às vezes, né, você tá, sei lá, uma esteticista divide um espaço com uma fisioterapeuta, né, os conhecimentos são diferenciados, porque as formações são diferenciadas, né, então às vezes tem que rolar lá um bate-papo para uma conseguir ajudar a outra, né, solucionar as dúvidas. Isso mesmo. E elas perguntam, né, Laís? Se perguntam, e hoje em dia, gurias, tem mais um agravante, tem um especialista chamado Google. Então, elas às vezes já procuram antes no Google e aí depois elas vão lá no nosso espaço e começam a fazer um monte de pergunta pra gente, porque elas querem ter certeza que a gente sabe o que a gente tá fazendo. Olha isso, é muito bizarro, mas é verdade. Oi, Lu, tudo bem, lindona? Bem-vinda. Gurias, outra coisa, às vezes é o seguinte, não sabe vender por quê? Eu vou ficar falando isso pra vocês lembrarem que é o tema e que você precisa aprender a dominar todos esses pontos aqui para você vender com tranquilidade, certo? É um passo a passo que você vai fazendo, que você coisas ruins que você vai eliminando, novos hábitos que você vai criando, que você vai ver que a venda é uma coisa encantadora. Gente, eu amo vender, eu acho maravilhoso. Eu acho que o mundo gira em torno da venda, tudo é venda de serviços, venda de imagem, venda de marketing, venda de prosperação, é tudo gira em torno disso. Aí, olha só. Por exemplo, quando você tá lá no meio de uma venda e no meio, enfim, de um atendimento ou até mesmo já efetivamente fazendo um atendimento nessa cliente. Mas vamos falar aqui de uma negociação. Então, às vezes, você não consegue vender porque você não sabe lidar com as objeções da sua cliente. A gente vai ter uma live onde eu vou ensinar só trabalhar em cima de objeções, certo? Mas de antemão aqui, o que eu tô querendo dizer com isso? Gente, é tão simples e tão fácil uma cliente dar um não pra gente, não é mesmo? Fala aí pra mim. Quantos não tu já tomou das suas clientes? 300 mil. 300 mil. Responde aí pra mim, Laís. Tu que tá... Vou te pegar. Eu sempre tenho uma live que eu pego alguém aqui. Hoje eu vou te pegar. Diz pra mim. Tu sabe lidar com as objeções das tuas clientes? Fala aí pra mim. Gurias, é o seguinte. Quando a gente não sabe lidar com as objeções, a gente fica muito insegura para vender. A gente fica muito insegura para vender. Exemplo, a cliente tá ali e aí ela fala assim, por exemplo, deixa eu pegar aqui um exemplo de...
pé e mão, vamos supor, a pessoa foi fazer pé e mão, um exemplo aqui bem básico. E aí você tá lá, você vai falar assim pra cliente, ela tá fazendo a sobrancelha, e aí você viu que ela precisa fazer pé e mão. E aí você ofereceu pra ela um horário. Oi, tudo bem, ô, dona Laís? A senhora quer fazer pé e mão? Quer agendar o seu pé e mão? Não. Ela vai te dizer, gente, quando a cliente dá um não, a pessoa, tu que tá falando com ela, você fica sem graça. Só que na verdade, você já tem que ter um discurso para esses nãos, para essas objeções prontas. Você tem que ter isso pronto, treinado. Para quando a tua cliente te dá um não, você já saber, por exemplo, eu tô sem tempo. Ai, que bom ficar. Tá certo, eu entendo, dona Laís. Que dia que ficaria bom pra ti? Pra ti é melhor. O que eu fazia? Né? Quando a cliente falava assim pra mim, eu tô sem tempo. Aí eu falava, eu entendo. Pra ti fica melhor, sempre no início da manhã, no início da tarde ou final do dia. Eu sempre jogava 3 opções. Quando eu já sabia que já era uma cliente mais difícil, eu dava 2. Botava pra ti é melhor manhã ou tarde, já botava assim, né? Início da manhã ou final do dia, botava assim. Pra você é melhor início da manhã ou final do dia. Aí a pessoa fala, eu não sei, eu tô muito corrida. Falava, então vem sábado de manhã, que aí você vai conseguir vir aqui, vai mais tranquila, tá bom? Vou deixar você, quando você já tá preparado para lidar com as objeções dessas clientes, tu consegue correr na frente com uma solução palpável, né, para ela, que ela vai gostar. Você consegue oferecer para ela uma solução e você consegue transitar, você consegue fazer isso naturalmente, sabe por quê? Porque você já sabe. As possíveis ideias de minha cliente me dá não porque eu tô sem dinheiro agora, mas aí a gente pode fazer o parcelamento no cartão. Não, porque eu tô sem cartão agora. A senhora quer fazer uma transferência bancária? Né? A senhora quer fazer o pagamento no boleto? Por quê? Porque tem empresas aí que podem, agora até o autônomo pode gerar boleto, né? Então você pode oferecer para sua cliente, se ela, eu não trouxe dinheiro, não tem problema, a gente tem cartão, a gente tem transferência bancária, a gente tem aceita gato, periquito, papagaio. Tô brincando, gurias, mas olha só, o que eu tô querendo dizer com isso? Resumidamente você tem que treinar quais são as objeções possíveis da sua cliente, quais são os nãos que essa cliente vai te dar, e isso aí, você trabalhar em cima disso para quando o cliente te der um não, quando ela te der uma objeção, você já levar para ela uma solução. E se aí, a partir daí, né, de 2 nãos mais ou menos, você de fato não conseguir evoluir, ok, não é o momento dessa venda acontecer, mas muitas vezes a primeira objeção é quebrável, a primeira objeção é só o início de uma negociação. É difícil às vezes você tá lá no meio de uma negociação e a cliente já querer fechar direto um pacote de drenagem, e a cliente já querer fechar um pacote de radiofrequência, né? Sei lá, criolipólise, qual seja o tratamento que você faça. Então, você tem sim que saber quais são as objeções da sua cliente, né? Você sabe mais ou menos qual é a sua clientela, quais são os possíveis não. Você sabe o que você pode analisar? Quais os nãos que você já teve, que as suas funcionárias já teve, que as suas sócias, suas colegas, suas parceiras já tiveram. Se você começar a treinar em cima disso, quando a sua cliente chegar dizendo não, tiver uma objeção, você já, vai correr na frente dela, porque você vai estar com uma antecipação nessa objeção. E aí, muitas vezes, você antecipa antes de fato que a objeção aconteça. Um exemplo. Se você acha que essa cliente, por exemplo, você sabe que uma cliente é ocupada, alguma coisa assim, você fala assim pra ela, olha, eu tenho horários muito bons pra você. Ou você pode vir no final do dia, ou você pode vir no sábado de manhã. O que fica melhor pra ti? Você já induz a cliente a te responder uma dessas opções. Gurias, isso funciona muito bem, porque a gente trabalha com uma indução imperceptível para a cliente. A gente está induzindo essa cliente a fazer uma escolha. Você deu 2 opções, inconscientemente ela entende que ela tem que escolher uma delas, certo? Quando você vai num lugar fazer um serviço, começa a observar isso. As boas vendedoras, elas te colocam opções, porque aí você inconscientemente se sente na obrigação de escolher uma daquelas, porque ela já te deu a opção para você escolher. Certo? Isso são estratégias que a gente tem também para lidar com essas objeções das clientes. Vocês entenderam? Quem aí entendeu? Oi, Érica, tudo bom? A Érica é lá de Natal, né, Érica?
Fala aí pra mim. Gurias, outra coisa que eu vou dizer pra vocês. Então, se a gente souber que a gente não vende, por quê? Por que a gente não vende? Porque a gente tem insegurança, porque a gente tem medo, porque a gente não sabe lidar com as objeções do cliente. Só aí, em 3 pontuações que eu fiz, olha quanta coisa que é. E assim, aqui eu tô passando rápido por esses pontos. Eu tô passando, pincelando pra mostrar pra vocês que quando isso acontecer aí, na hora do momento de vocês com a cliente, de vocês dizer, opa, a Diana me avisou disso aqui. Então, ó, quando a cliente fizer uma pergunta, por que eu tô com medo da pergunta dessa cliente? Porque eu não sei ainda o suficiente sobre o meu serviço. E aí eu posso estar ficando um pouco insegura de continuar falando sobre ele, ou de não conseguir fechar essa venda porque eu não estou conseguindo ter argumento suficiente, porque eu não consigo mostrar todos os benefícios do meu serviço na hora que eu estou conversando com essa cliente, certo? Então, entendam que o conhecimento técnico do que vocês fazem, aprofundado de benefícios e resultados, isso é o mínimo para você conseguir vender bem. Certo? Tá fazendo aí sentido pra vocês? Vocês estão conseguindo se identificar com isso? Quem aí consegue transitar por todos esses pontos que eu tô falando com a maior naturalidade do mundo e nunca nem pensou que isso aqui pudesse ser verdade? Me fala aí, certo? Outra coisa. O que foi aqui? Gurias, outra coisa que acontecia muito, eu gerenciei, eu vou dar um exemplo, fora desse mercado do segmento aqui nosso, que a gente está falando, que são profissionais esteticistas, mas só para vocês verem como o que eu vou mostrar para vocês pode gerar aqui um efeito negativo. Quando você não acredita que você pode cobrar aquele valor pelo seu serviço, quando você tem dúvida se o cliente vai pagar aquele valor que você acha justo pelo seu serviço, quando você minimiza isso, você não consegue vender. Eu trabalhei eu gerenciei uma academia e aí eu tinha umas recepcionistas lá, onde eu dava treinamento de vendas para ela, né? E eu treinava elas para elas aumentarem as vendas da academia, eu comissionei, aquela coisa toda. E aí eu via que algumas pessoas conseguiam atingir melhor esse objetivo, essa meta, e outras não. E aí eu fui investigar qual era o medo de cada uma, por que você estava conseguindo, por que você não estava conseguindo. E aí eu fui aprofundando isso, estudando o comportamento, neuromarketing, né? Para entender o porquê que uma pessoa não consegue vender. E aí existe uma parte da neurociência, a parte de neuromarketing, vamos dizer assim, que diz o seguinte, e eu comprovei isso com as minhas recepcionistas que eu tinha nessa época. Ela não conseguia vender, sabe por quê? Porque ela achava aquilo caro, porque no bolso dela, ela não podia pagar. Ela achava caro aquilo para o bolso dela. Então, na hora de vender, ela não tinha assim, não passava aquela confiança para que a pessoa pudesse comprar dela, porque ela mesma não pagaria aquele valor, porque ela estava achando caro, porque ela estava vendendo com a mentalidade do bolso dela. Olha como isso pode sim impactar a sua venda, como isso pode impactar o jeito de você vender. Vamos supor que você não pagaria olha isso, você não pagaria R$600 no microagulhamento. Você não pagaria, certo? Mas é o valor que você quer cobrar do seu microagulhamento. Porque você viu aí que no seu mercado, na sua região, as mulheres cobram R$600, né? Ó, dermatologistas aí cobram R$600, mas vamos botar aqui, R$300 no microagulhamento, mas você não pagaria para fazer um microagulhamento R$300, você não pagaria, mas o seu microagulhamento custa R$300. E aí, muitas vezes você não consegue vender porque você acha caro para o seu bolso, mas é esse valor que você quer que o seu cliente pague. Mas você acha caro, e aí na hora de vender, você não vende com aquela propriedade porque você, no fundo, acha caro. Vocês conseguiram entender esse exemplo que eu tô dando aqui? Que às vezes a mentalidade que a gente tem sobre o que a gente está oferecendo pode nos sabotar
totalmente na hora da nossa venda. Vocês estão conseguindo entender? Gente, na hora que vocês forem vender, esquece o bolso de vocês. Esquece quanto que vocês pagariam. Precifiquem os serviços no valor que vocês acham justo. Claro que vocês têm que ter rentabilidade na hora na precificação dos serviços de vocês, que todo mundo aqui precisa de dinheiro para sobreviver, minha gente. Agora, precifique um valor correto, um valor justo e não prostitua seus serviços. Não é porque o fulano tá vendendo a R$50 uma limpeza de pele que você tem que fazer a R$50 também. Não faça isso com o seu serviço. Valorize a sua mão de obra. Valorize o seu tempo, certo? Que é muito precioso, que é a melhor coisa que a gente tem na vida é o nosso tempo, certo? Então é o seguinte, venda, precifique e garanta que você vai se apropriar daquele valor, porque quando a sua cliente perguntar quanto custa, você saber falar para essa cliente quanto que custa. Certo? E lembre-se sempre daquela regrinha básica. Sempre quando uma cliente te perguntar, oi Felipe, sempre quando uma cliente te perguntar quanto que custa, a regra número 1 é você falar primeiro os benefícios, para depois você falar quanto custa. Cliente não compra, o serviço tem que ter valor e não preço. Se você mostrar os benefícios disso e os resultados, você tem muito mais chances de fechar a venda do que simplesmente falando o preço, certo? A não ser que a sua campanha aí um dia seja volume de venda e você tem que baixar preço para poder vender, aí é outra estratégia, tá bom? Vocês estão entendendo, Érica? Thaís? Diga aí pra mim. Vocês estão me ouvindo também, né? Em primeiro lugar. Vamos lá. O que eu botei mais aqui? Eu botei alguns tópicos pra gente falar, né? E aí eu tô pontuando aqui. Outra coisa que eu acho muito importante. E eu botei aqui um ponto pra gente mensurar é o seguinte. Se você, por exemplo... Marketing... Se você, por exemplo, trabalha sozinha, tá? E aí é você que recepciona, é você que vende, é você que faz tudo, né? Ou você vai em domicílio, enfim, ou atende na sua casa, ou atende num salão, numa estética, enfim. Você tem que minimamente, ter um bom... E aí é prática, tá, gente? A prática leva à perfeição, mas você começar a ter um bom marketing pessoal, sabe? Porque você que tá vendendo, a cliente tem que acreditar em você. Você é o cartão, você é a cara do seu negócio. Literalmente você é a cara do seu negócio. Então você tem que passar e transparecer fidedignamente, gente. Isso não é fazer de conta, isso é você ser, tá? Mas você vai passar confiança para essa cliente, né? A sua imagem, o que você fala, a sua postura de profissional vai fazer a cliente ter confiança de adquirir um serviço contigo, de investir o dinheiro dela em ti, certo? Gente, eu acho isso muito importante. Quando uma cliente fecha comigo, eu sempre agradeço muito ela ter acreditado, ela dá um voto de confiança para que eu fizesse um tratamento nela. Teve uma época que eu fazia umas revitalizações, promoções de revitalizações. A mulherada amava, porque de fato dava um resultado bem legal, o preço e o custo-benefício era maravilhoso, mas dava um resultado muito bom. Então a mulherada amava mesmo isso, foi uma febre assim. E aí o que acontecia, quando elas faziam, eu sempre falava pra elas, poxa, muito obrigada pelo voto de confiança, que bom, porque aquele período que aquela cliente vai estar ali deitada fazendo um procedimento com você, ela está nas suas mãos. Literalmente, ela tá deixando o corpo dela, a autoestima dela nas suas mãos e cabe a você tratar tudo isso com muito respeito, com muita segurança, certo? Então a gente, na hora da venda, cara, acho assim, tem muita estratégia de venda, tem muita negociação, mas a gente é 50%. Por quê? Porque a cliente tem que acreditar na profissional que tá atendendo ela. E se não for a gente lá na linha de frente, vai ser os profissionais que a gente treina, os nossos parceiros, a nossa sócia, né? Então, a gente tem que estar todo mundo muito alinhado para tudo isso convergir, certo? Porque às vezes é por um detalhe pequeno que a gente perde uma venda legal,
sabe? Então, assim, seja muito honesta com a sua cliente, né? Estude muito, muito sobre tudo que você faz. Se é só pé e mão que você faz, gente, só pé e mão, não existe essa palavra só. Porque é uma infinidade de coisas que você pode fazer na unha da mão e do pé daquela pessoa. Existem várias formas técnicas de tirar aí cutícula, de cutilar, de fazer acabamento. E nananã. Eu não sou aqui uma experiente nesse assunto, eu tô só aqui tentando exemplificar para vocês verem que você segmenta, né, o negócio de vocês, mas que a partir dali você tem uma infinidade de coisas para trabalhar. Indo nessa linha mesmo de quem trabalha, vamos supor, com pé e mão, né? Você vai conseguir ver o seguinte, que você tem que dominar aquele universo. Por quê? Porque, por exemplo, relacionado a quem presta o serviço aí, mãos e pés, tá? Olha só, olha como isso é louco. Quantos tipos de acabamento existem para você finalizar a sua unha? Inúmeros, tem gel, tem opaco, tem cintilante, tem não sei o que. Então é o seguinte, você tá dominando, olá, farma, você dominando esse universo. Quando a cliente fizer uma objeção, tipo, você vai pintar a unha, aí ela fala, eu não gosto de cintilante, calma aí, eu tenho esse tipo de acabamento pra você. Você não vai perder essa cliente, porque você tá dando novas opções para as objeções dela. Você entende agora que o conhecimento técnico do que você faz é muito importante? Porque você consegue dominar o ambiente, você consegue dominar a negociação, você consegue quebrar todas as objeções da sua cliente. Eu não gosto disso, não, mas calma aí, esse aqui você vai gostar. Eu tenho mais 3 opções aqui, veja qual você prefere. Certo? Você vai conseguir trabalhar as objeções da sua cliente, você vai conseguir, até inclusive, gurias, por exemplo, quem trabalha com produtos faciais e produtos corporais, né? Existem muitas objeções que eu peguei na época que eu atendia, que era o seguinte, você ia fazer um tratamento, sei lá, uma revitalização facial, e existia produtos com alguns cheiros que eram muito fortes, e isso gerava uma objeção na cliente, de ela não querer fazer aquele procedimento, porque os procedimentos, aqueles cheiros enjoavam ela. Então, na medida do possível, tenham diversificação de cosméticos, né? De perfumes, para poder você pegar e, olha só, atingir um leque maior de clientes, porque você vai ter uma variedade maior para ofertar para elas. Tudo isso é quebrar objeções das clientes, né? Se alguém disser pra ti, eu não quero fazer esse tratamento porque eu não gosto do cheiro. Ah, mas eu tenho um produto aqui que ele não tem cheiro. Daí, por que ela não vai fazer contigo? Se a objeção dela era que aquilo lá tinha cheiro ruim, cheiro forte, cheiro doce, e aí você ofereceu algo diferente para ela, você quebrou, de fato, a objeção dela, certo? Então, você tem que estar preparada, por isso que vale sempre você tentar pensar no serviço que você oferece e nas possíveis objeções do seu cliente, que aí você vai conseguir quebrá-las para efetivamente finalizar essa venda, certo? Vocês estão gostando, gurias? Fala pra mim aí. Toma meu chá. Ó, vamos finalizar aqui. Antes disso, se você não compartilhou, você sempre clica nesse aviãozinho aqui para compartilhar, para você fazer parte do meu Telegram. Você entra aí na minha bio, tem o link aí que vai pro meu canal do Telegram, tem o link que vai pro meu canal no YouTube, certo, gurias? Tem e-book chegando aí pra vocês, tá? Vou estar fazendo algumas surpresas aí nas próximas lives da semana que vem, que a gente tá fazendo uma maratona de lives aí, todo dia tem live, todo dia tem conteúdo. Quando eu sair dessa live, eu vou fazer um post. E aí vocês coloquem lá pra mim, vocês comentem lá, tá bom? Agora, gurias, comentem também se vocês quiserem algum tema específico, se vocês têm alguma dificuldade específica, né? Ontem eu fiz uma live com a Bruna, foi muito legal, a gente conseguiu tirar dúvidas ali na hora. Vai ter outras convidadas ao longo aí dos próximos 15 dias, então aproveitem, porque toda essa troca que a gente faz é para ajudar vocês, né? Para nos ajudar vocês. Então tudo isso são conteúdos relevantes para o nosso trabalho, certo? Dividam com as amigas de vocês, marquem as amigas nos posts, participe de tudo, certo? Preste atenção que às vezes parece uma coisa fácil de fazer, mas na hora que você tiver com uma cliente, na hora que você começar a ter objeções, se você lançar aí alguma promoção online, né, no seu Instagram,
E aí, até por aí virão objeções. E aí, você estando bem treinada, você estando estudando esses conteúdos, você vai conseguir quebrar essas objeções, mesmo estando aí no online, nas mídias sociais, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do que eu apresentei hoje aqui pra vocês. Eu espero que vocês usem todas essas dicas. Lembrem-se sempre que às vezes você não sabe vender porque você tem medo, você tem vergonha, você não tem um conhecimento aprofundado sobre os seus serviços, você pode não conhecer todos os benefícios, todos os resultados daquele serviço, certo? Ou o que ele influencia no seu corpo, né? E aí eu já dei alguns exemplos aqui. Então saiba dominar todos os serviços que você oferece, certo? Treine argumento de vendas, faça uma lista de possíveis objeções das suas clientes e do lado você faz uma lista de objeção e do lado você coloca as soluções. Ah, se ela não consegue pagar à vista, quais são as possibilidades que você pode oferecer para essa cliente? Ah, eu não tenho tempo. Ok. Quais são os horários que você pode ver para atender essa cliente, certo? Se ela está achando caro, tá achando caro por quê? Porque ela não quer parcelar, porque ela quer pagar à vista? Quer pagar à vista, você pode dar um desconto para pagar à vista. Agora tá achando caro, aí você pode pagar parcelado. Aí ela vai enxergar que é uma parcela todo mês e não aquele montante. Então você vai criando estratégia para quebrar cada objeção. Tenha no mínimo, faça uma lista de 10 objeções com no mínimo 2 soluções por objeção. Vai treinando, porque na hora que você escrever isso, você vai começar a praticar, a ter ideia. E na hora que a sua cliente chegar com objeções, meu amor, vai estar tudo na ponta da língua. Tá bom, gurias? Eu espero realmente que vocês tenham gostado do que eu trouxe aqui pra vocês. A nossa live está chegando ao final, certo? Eu vou terminar essa live, eu vou lá fazer um post, certo? E aí, todo mundo que tava aqui na live vai lá botar um joinha e vai lá e compartilha, marca uma amiga, tá bom? Pra gente fazer as nossas lives chegar ao maior número de pessoas que a gente conseguir, tá bom? Muito obrigada por vocês terem participado, por vocês estarem aqui comigo, doado um tempinho de vocês pra mim, né? E aí junto a gente vai aí, ó, distribuindo conteúdo pra todo mundo, tá? Um beijo e até amanhã!